Boa noite a todos. Mais uma oportunidade abençoada de estarmos juntos, alunos, trabalhadores, amigos do União Espírita Luz Divina. O tema de hoje, bastante amoroso, acalentando o nosso coração, fortalecendo o nosso espírito para vivenciarmos as nossas lições da maneira mais amorosa e produtiva que nós somos capazes. Hoje nós temos a nossa amiga Mia, Bia. Eu tenho uma gata que chama Mia, viu, Bia? A Bia vai nos acompanhar hoje com o fundo musical e ela vai fazer agora a prece inicial para nós. É com você, Bia. Que essa energia amorosa dos acordes, da melodia. Gratidão, querida. Nos fortalecendo, nos harmonizando. E que o manto de Mãe Maria possa envolver a nossa amiga Sônia, que vai conversar com a gente hoje. Mais um momento de compartilharmos, de refletirmos e de interiorizarmos os ensinamentos de Jesus. Sônia, é com você. Boa noite, amigos. Obrigada pela oportunidade, Luz, e de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo mais um pouquinho. Eu vou falar com vocês, refletir sobre alguns pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, de 1 a 5, que tem como tema Buscai e achareis. Já começa falando de uma coisa que nós fazemos todos os dias, desde que começamos a nossa jornada, como pequeninos que éramos lá em todos os reinos, chegando até aqui. Sempre nós estamos buscando alguma coisa,
seja para nossas necessidades da nossa vida cotidiana, desse momento que nós estamos vivendo, as necessidades que nós temos, assim como nós também, a partir do momento que despertamos para esse ser que ele não é só matéria, ele tem suas necessidades da matéria, mas nós somos espirituais. E quando nós despertamos para essa verdade, nós começamos um outro tipo de busca. Nós começamos a buscar a parte espiritual, esse crescimento. E para que todo esse crescimento em conjunto, que é necessário, a parte material também, né, para estarmos aqui, para mantermos esse corpo que nos dá essa oportunidade das vivências, nós temos então essas necessidades, é um conjunto. E nesse conjunto, ele começa com duas leis muito importantes que Jesus nos deixou e nosso Pai nos ensinou, que é através do trabalho e do progresso. Seja um trabalho em busca da parte material, assim como o trabalho que nós temos em busca da parte espiritual. Então, eu quero ler aqui para vocês também. A Luz falou que é um tema que vai nos aconchegar, porque Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não falou que esse buscar, né, e esse se ajudar seria só com ele. Ele colocou Deus como a força, como a pedra da nossa sustentação. Porque a primeira frase desse capítulo é a seguinte: ajuda-te a ti, que o céu te ajudará. Então, a primeira coisa, ele mostrou aqui uma ação, um movimento que nós temos que fazer. Nós seremos ajudados? Sim, sempre somos ajudados, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer esse movimento, essa ação em busca de como resolver as situações através dos ensinamentos, trabalhando sempre dentro das leis de Deus, para que nós possamos receber essa ajuda. E essa ajuda eu vou ler para vocês, porque não são palavras minhas, está aqui no nosso Evangelho. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pedaço de pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, Jesus, com todo o seu amor, ainda ele frisou que não era essa promessa, não era dele, era de Deus. O nosso Pai vai nos dar, e ele vai nos dar os bens materiais, porque nós pedimos, algumas pessoas, eles, num equívoco, entendem que vai ficar pedindo bens daqui, desse planeta, do nosso momento aqui na Terra, mas não, ele vai nos dar os bens verdadeiros. Mas esses bens verdadeiros, né, é muito assim, sutil de dizer que ele não vai proporcionar também aquilo que nós necessitamos para estar aqui nesse momento. Porque é através da nossa fé, que é um bem verdadeiro, é através da nossa fé, da nossa força de vontade, que são bens verdadeiros, que nós vamos galgando as oportunidades e trabalhando para receber também os bens materiais que são necessários. Quando nós temos fé, nós começamos a caminhar bons caminhos e isso vai abrindo portas e vai dando condições para que a gente busque coisas melhores, acrescentando coisas melhores na nossa vida e no nosso dia a dia. E é uma consequência
que oportunidades boas venham a aparecer na nossa vida e que a gente venha aproveitar essas oportunidades boas que aparecem, porque nós temos também, como que eu posso dizer, um compromisso conosco de aprendizado e de crescimento, mas às vezes com a família que nós estamos formando. Algumas pessoas não se casam, mas quem se casa e tem os seus filhos tem um compromisso. Nós temos, às vezes, um compromisso de ajudar um pai, uma mãe, um irmão. Então, tudo isso é uma necessidade. E quando a gente entende os caminhos de Deus, a gente também tem uma prosperidade, vamos dizer assim, de tabela para conseguir essas coisas. Mas o nosso maior objetivo são o ganho nos bens materiais. E ele diz aqui nesse texto, que eu pensei algumas coisas para conversar com vocês, que do ponto de vista aqui nosso, nesse momento, na Terra, né, são duas leis que trabalham para que a gente consiga caminhar e trabalhar esse ajuda-te a ti mesmo. É a lei do trabalho e a lei do progresso. São duas leis que elas trabalham muito juntas. Em alguns momentos fica até difícil você fazer uma diferença de uma e de outra. Por quê? Porque quando a gente, um exemplo, está trabalhando em prol de algo aqui do nosso para uma conquista, por exemplo, todos nós queremos uma casa, um emprego melhor, e isso é do nosso direito. Deus colocou em todos nós o desejo de melhorar, porque se nós não tivéssemos o desejo de melhorar, nós ficaríamos estacionados, não haveria progresso em nós. O desejo, por exemplo, uma pessoa que vem com o dom da ciência. Quantos cientistas nesse momento estão trabalhando nessa vacina, em condições melhores de remédios para ajudar todos nós neste momento? Então, eles têm um desejo, e esse desejo parte de Deus. Nós temos esse desejo que é para ele nos impulsionar ao nosso progresso, seja o físico, como o intelectual, e que vai nos levar também ao crescimento espiritual. E está aqui no texto, olhem só, a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Então, esse desejo, essa melhora, não é porque um tem, outro não tem. Esse desejo, essa sementinha que nós temos de progredir, vem de Deus. Deus colocou em nós. Mais à frente, ele nos fala sobre a necessidade e também o porquê que nós corremos tanto atrás da parte material, né? Ele fala assim: as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Olha, quando nós começamos essa caminhada do nosso espírito, lá no comecinho, se a gente sempre fala dos tempos que nós estávamos nas cavernas, de toda essa evolução, houve um determinado momento em que o homem, nós despertamos de que existia algo mais, né? E nós passamos a pensar o que é esse algo mais, e foi o momento em que nós despertamos para encontrar Deus. Fizemos um monte de deuses, Deus da lavoura, Deus Sol, Deus Lua, até que fomos evoluindo, caminhando e entendendo que temos um único Deus, o Deus criador de tudo isso que a gente imaginava, que cada coisinha era um Deus, né? Mas até chegar nesse momento, nós como homem, a gente só pensava na parte material, né? Por quê? Porque também é uma necessidade de crescimento. Nós tínhamos que nos proteger, tínhamos que evoluir, perpetuar a raça, né? Ficarmos aqui neste planeta lutando. Então, tudo isso foi uma trajetória que nós fizemos
até chegar a esse momento de despertar, que nos faz hoje estarmos aqui reunidos. Essa vontade do crescimento espiritual. Hoje, o nosso entendimento já nos diz, legal, sexta-feira vou me encontrar com um grupo, vamos fazer uma reflexão, vou aprender sobre os ensinamentos de Jesus, porque o nosso objetivo, né, nós já entendemos, é nos tornarmos cada vez melhores, naquela, como a gente estudou, né, na escala espírita, que o nosso objetivo é sermos espíritos puros, espíritos bons. Esse é o objetivo para todos nós. E nós sabemos, cada um tem o seu momento de despertar, de encontrar esse momento e esse caminho. Mais à frente, ele também nos diz que, aos nossos olhos, isso é muito lento. Nós podemos ficar olhando e tirar por nós que às vezes estamos nos esforçando tanto, batalhando, estudando, procurando nos conter, né, nas nossas emoções para fazer as coisas de uma forma mais certa e aos olhos dos outros, nossa, mas a Sônia, nossa, está sempre enfiando os pés pelas mãos. É lento. Às vezes as pessoas não percebem. E nós também, às vezes, muito devagar. E se nós somos assim, imagina nesse todo como que é a evolução. E pensando desta forma, a gente pode chegar a uma questão como ele diz aqui, né? Que como se dá, então, essa evolução tão devagar que ela é? Como que faz o espírito para progredir se essa evolução é tão lenta? Então, só temos uma explicação, né? Que é a reencarnação, a essa oportunidade maravilhosa que nós temos de experienciar, de trabalhar para o nosso progresso, de nos melhorar e avançar nessa jornada de crescimento, né? E às vezes a gente dá uma paradinha aí nesse meio de caminho, mas não ficamos aí. Sempre vem alguma coisa, se transforma, alguma coisa mexe, nos empurra e nós damos continuidade ao nosso crescimento. Ele nos diz aqui no texto para a gente imaginar, né? Imaginar se nascêssemos, todos os dias nascessem espíritos ignorantes. Espíritos, era a primeira encarnação de todos os dias. Como se explica esse computador, esse celular que está aqui à nossa frente? Como que uma pessoa teria, em apenas uma encarnação, desenvolver tamanha tecnologia? Né? Se é um espírito ignorante, um espírito, vamos dizer assim, de primeira viagem aqui no nosso planeta. Então, nós temos que realmente nos firmar, e está aqui demonstrado, que é através da reencarnação, das nossas vidas, de todo esse conhecimento que nós vamos adquirindo e que vai ficando guardado, né? Que vai ficando com a gente, a nossa bagagem. Então, a cada reencarnação, nós temos essa oportunidade de aprender, de trabalhar e de progredir em todos os sentidos. Ele nos diz assim, olha, que voltando, né, quando a gente voltando com o progresso que já se realizou e adquirindo cada vez mais alguma coisa, a alma passa gradualmente da civilização, da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, nós não vamos virar anjos de um minuto para o outro. Não adianta negar essa necessidade da parte material. Às vezes a gente quer se desvincular, achar formas, mas não, é uma necessidade. O que nós precisamos é achar um equilíbrio entre a parte material e a nossa vida espiritual. E, se possível,
aos pouquinhos, a gente vai conseguindo, através desse trabalho, do nosso conhecimento, dos nossos estudos, das nossas vivências, colocando a parte material dentro de um limite que se chama nossas necessidades, né? E não da nossa ganância. Mais à frente, ele diz assim: dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, esse ajuda-te, sim, a ajuda vem, mas nós temos que fazer também a nossa parte e ser merecedor, né? De acordo com aquilo que nós formos plantando, de acordo com o que vamos desenvolvendo e entendendo, a nossa ajuda chega. Vocês imaginem, na hora que estamos nervosos, que estamos com raiva, que estamos aflitos, com quem a gente se sintoniza? Quem que vai sussurrar ou intuir o nosso coração, o nosso pensamento nesse momento? Então, é muito importante que também estejamos atentos a essa situação, né? Porque quando a gente consegue desenvolver um autoconhecimento, quando a gente trabalha os nossos sentimentos, e aí a gente retorna a falar de reforma íntima. Ou seja, quando a gente consegue e começa a se trabalhar, a gente vai entendendo os nossos limites. E nesse momento em que alguma situação, algo acontece e nós nos vemos apreensivos, a gente vai conseguir ter um equilíbrio, a gente vai conseguir ter um domínio sobre essas sensações, sobre essas emoções, e nós vamos sintonizar com os nossos amigos espirituais mais elevados, de sentimentos mais bons, puros, né? E nisso, o que acontece? Vem uma intuição, vem um acontecimento, porque a forma deles trabalhar é inúmeras, e a ajuda chega naquele momento que a gente mais precisa, naquele momento em que nós falamos: meu Deus, está nas tuas mãos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, como ele diz aqui, para que a gente tenha um mérito. E também temos que ter o equilíbrio para poder sintonizar, para poder, como diz, estarmos receptivos ao que eles estão fazendo, a mensagem que está sendo colocada para nós nesses momentos, para que possamos ter uma boa atitude. Ele fala aqui no nosso texto assim: toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, eles estão sempre dispostos. Os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, estão sempre apostos para nos ajudar. Mas também, olha aqui, a gente precisa querer que eles possam fazer, para nos ajudar. A gente tem que querer, né, ter a ação de pedir e de deixar, porque muitas vezes a gente vai, faz uma oração e fala: coloquei nas mãos de Deus. Mas daqui a pouquinho a gente vai lá e tira da mão de Deus, porque a gente fica remoendo, fica nervoso e acaba tendo uma atitude que não era aquela que era para ser naquele momento, que não era o que os nossos amigos estavam desejando que a gente fizesse. E isso daí é o uso do nosso livre-arbítrio. Quando a gente pega o nosso livre-arbítrio e às vezes usa de uma forma muito antecipada, ou usa numa hora assim, como fala, apavorado, ansioso, né? Então a gente coloca lá. Então ele nos diz: precisa ver se a gente quer deixar eles trabalharem também.
nos ajudarem. Olha, meus amigos, eles nos dizem assim: do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus, pedi a luz e vós clareie o caminho, e ela será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência aos bons espíritos, e eles virão. E assim como o anjo de Tobias, eles servirão de guia. E olha, ele nos diz assim: peçam bons conselhos, e eles não serão recusados. Batam a nossa porta, e ela se abrirá. E aí vem um mas, né? Vem um mas que é aquele mas que a gente sempre esquece, a gente sempre se atropela. Mas peçam com sinceridade, peçam sinceramente, né? Eu penso assim, eu sinto em mim, assim, que é como pedir, às vezes, um favor para uma pessoa. Se eu vejo que realmente eu estou precisando daquela ajuda, eu fiz a minha parte e eu estou com a minha consciência tranquila de que eu posso pedir aquele favor, porque eu não estou conseguindo de verdade, eu vou à pessoa e peço um favor. Mas se é aquela pessoa que vem pedir, sempre pedir, porque está sempre com preguiça de fazer, olha, aí a gente fica com vergonha de estar pedindo, né? Então a gente tem que pedir com sinceridade, quando o nosso coração ele sente que nós fizemos a nossa parte, que nós podemos chegar diante de Deus. Porque é difícil chegar diante de Deus sem fazer a nossa parte. Como que a gente espera receber alguma coisa, né? Então ele fala, a gente tem que estar com sinceridade, pedir com fé, pedir com fervor e com confiança. A gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, exercer todos esses bens verdadeiros que nos são dados, que é onde a gente tem sempre que estar trabalhando, porque a gente sempre balança, né? A gente sempre está naquela, ai, hoje eu consigo, mas vem um ventinho e a gente sai do caminho. Então a gente tem que trabalhar os bens materiais aqui, né? Apresentem-se com humildade e não com arrogância, sem que, se a gente não tiver essa humildade, nós seremos abandonados à nossa própria sorte. E as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiverem. Às vezes, algumas pessoas, elas deixam de se aproximar de Deus por orgulho, por achar que são capazes, que são os melhores, que dão conta de tudo. E até às vezes algumas pessoas, né, que diz que não acreditam em Deus, porque o orgulho delas é muito grande de reconhecer o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente ainda tem que caminhar para crescer e para aprender. E as pessoas às vezes esquecem esse detalhe. E esse é o sentido da palavra do Cristo quando diz: busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vai se abrir. Eu passei para vocês aqui dentro do meu entendimento daquilo que eu sinto. Mas essa lição, ela é muito grandiosa. E vocês, quando forem ler, né, vocês vão encontrar muito mais coisas. Porque essa busca, ela é muito individual. Ela é muito particular. Cada um de nós estamos aqui em um momento, em um estágio, com uma bagagem. Então, essa busca, ela é muito particular. Mas o mais, assim, que junto com essa busca, é entender essa promessa que nos é feita, de que o céu nos ajudará dentro daquilo que nós trabalharmos,
dentro daquilo que a gente procura, né? Então, quando a gente procura o conhecimento, quando a gente procura boas leituras, quando a gente procura um grupo maravilhoso como esse para a gente participar, nós estamos buscando coisas boas para a nossa vida. Então, fica mais fácil essa parte do céu nos ajudar, porque nós estamos com a nossa sintonia alta, com a nossa sintonia no bem, na paz e no amor. Então, nós vamos ficar mais receptivos e receber os bons ensinamentos, a intuição que nos é dada, o fortalecimento, porque nem sempre as coisas são como nós queremos. Então, é necessário, aí a gente precisa de um fortalecimento que venha nos acolher o nosso coração e nos dar o suporte para passar por esses momentos mais difíceis. E eu queria dizer para vocês que quando a gente trabalha também nesse caminho, quando a gente está se esforçando no caminho do bem, do amor e das coisas boas, com certeza, os nossos amigos, eles trabalham. Nós, nas leituras, a gente está sempre vendo todas manobras, tudo que eles, manobras que eu digo assim, eles tiram um irmão daqui e vai e faz a gente conversar, eles levam a gente para o plano espiritual, faz a gente conversar com os nossos amigos, nos dão orientação. Então, é um trabalho muito grande que eles têm, e sempre para nos apoiar, para nos ajudar nesse crescimento, nessa busca, né? Então, o que eu queria passar para vocês nessa noite é que vocês leiam um texto e vocês vão entender que nós não estamos sozinhos, que essa busca não é em vão, né? Nós vamos conseguir, e falando desse momento agora, que nós estamos todos buscando, né, o crescimento na fé, no amparo, e nós estamos aqui, a palavra de Deus que ele diz, né, que nós não estamos sozinhos, e Jesus falou que o Pai está conosco. É isso que eu queria passar para vocês, amigos, essa noite, e que a gente possa continuar aqui o nosso bate-papo, que vocês possam dizer para mim o que vocês sentiram, porque quando eu estou assistindo os vídeos, vocês vão falando e minha cabeça está assim, vai para lá, vai para cá, lembrando de coisas, né? E isso ajuda muito a gente. E eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada. É isso, Luz. Obrigada, querida, pela sua delicadeza. E no hino Aprendizes do Evangelho, tem 2 versos que dizem o seguinte: dai-nos forças para sermos arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Então, a gente tem que ter força, sabedoria e aprender a lição que a gente está vivendo agora, né? Bia, você poderia fazer uma música antes da gente abrir para as pessoas, os nossos amigos fazerem os seus comentários? Intercalar uma música agora? Posso sim, Luz. Ótimo, então vamos lá. Só lhe desejo a teia da felicidade, que as coisas boas da vida lhe sejam verdades, que os desejos deixados por conta do tempo se realizem todos por merecimento.
Gratidão, querida. Bom, amigos, abrindo o microfone, falando o seu nome. Luz, Dione. Vamos lá. Boa noite a todos. Sônia, obrigada pelas palavras, por trazer mais esse trecho do Evangelho, né, que sempre nos fortalece, nos traz mais ensinamentos. E assim, eu faço parte também de um outro grupo, de um outro centro, e fazemos os estudos, né, durante a noite, e sempre caio, a gente fala, nossa, coincidência? Não, né? Um dos grupos nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, e justamente, né, nessa semana, um dos capítulos que a gente está, veio uma pergunta, né? Eu vou conseguir, se o Espírito consegue ver Deus, né? Consegue ouvir Deus. E uma das respostas é um dos itens que a Sônia destacou. A gente consegue, não talvez ouvir Deus, mas a gente consegue saber, por intermédio dos nossos amigos espirituais que estão num plano superior ao nosso, a mensagem que Deus nos envia. Né? Por isso que ela falou, se a gente pede com o coração, peça com amor, né? Peça com sinceridade. A gente tem feito isso muito, né? Esses últimos tempos aí, todas as nossas reuniões, os nossos horários de oração, é sempre assim, basta um Pai Nosso, mas faça isso com o coração. Né? A gente vai estar conseguindo transmitir para os outros. E transmitindo para os outros, a gente está transmitindo para a gente também. Né? Então, o maior poder que a gente tem nesse momento é a oração e é essa fé. E quando a gente constrói tudo isso, né, dentro da gente, a gente vê que existe, a gente acende essa chaminha do nosso Deus interior, a gente vai saber que você vai bater a porta e essa porta vai ser atendida. Talvez não do jeito que você queria, mas vai ser atendida. De algum jeito vai ser, e você vai ter um start para dar um passo para frente e conseguir chegar onde você quer. É isso. Obrigada, amiga. Não é nada. Tem uma das lições que diz que a gente tem que saber pedir, porque a gente tem que perceber também os limites, né? Para que o aprendizado realmente aconteça. Quem mais? Abrindo o microfone, falando seu nome. A música nos embala e suaviza, harmonizando os nossos centros de força. Arlete, vamos lá. Oi. Boa noite. Obrigada, Sônia. Um abraço para cada um de vocês. É sempre tão bom essa sexta-feira, esse horário. Faz tão bem, né? A gente, quando lê essa página do Evangelho, pedir e obtereis. Só que aí, quando pedir, a gente tem que aprender a descobrir que está recebendo. Porque muitas vezes a pessoa... Uma história que eu gosto muito, todo mundo tem escutado, mas eu acho que ilustra tão bem isso, é aquele homem que está lá, a cidade está numa enchente lascada e o homem está no telhado. E vem um barqueiro, passa, vamos, eu não, eu já pedi, Deus vai mandar, vai me salvar. Aí vem lá o helicóptero, passa, aí passa um outro grupo de resgate. Vamos, não, Deus vai me salvar. Óbvio, a água subiu, o homem morre. Chega lá, ele vai tomar satisfação com a equipe espiritual que o recebe, mas escuta. Mas eu acreditei tanto, pedi tanto para Deus, né? Aí eles respondem, poxa, mas nós mandamos o barco, bombeiro, a equipe... E você não viu. E muitas vezes, eu gosto dessa historinha, porque muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente pede e não consegue enxergar a resposta que vem, porque a gente não está muito atento.
Porque a gente pede, a gente quer a resposta do jeito que a gente quer. O homem em questão queria um anjo puxando ele, né? Como o anjo não veio, veio de outras formas, ele não conseguiu ver a resposta. Então, muitas vezes a gente pede, pede, e a resposta vem de uma forma, num caminho meio torto para a gente, de uma forma que a gente não espera. E a gente não enxerga, e às vezes fica até revoltado. Poxa, dessa vez não deu, não é merecedor. Quantas vezes a gente fala, não merecia esse resultado? Não, o resultado estava ali, eu que não enxerguei. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente, sim, e falar, quando pede alguma coisa, e falar, eu estou preparado para a resposta que for necessária nesse momento, e não para a forma como eu estou almejando. É isso. Boa semana para todo mundo. Doutor Anselmo visite cada um de vocês e vocês consigam perceber a visita dele, porque ele está visitando a gente, viu? Tenham essa fé. E que a gente tenha uma semana abençoada. Obrigadão, amiga. Mais alguém? Abrindo a Elizabeth, dando os parabéns para a Sônia, agradecendo a Cláudia. Quem mais? Mais uma pessoa para a gente dar continuidade, abrindo o microfone, falando seu nome. Só mais umzinho só. Bora? Não? Sônia. Oi! Eu não ia aguentar. Eu falei, não vou entrar, não vou, porque para mim esse assunto é para lá de polêmico. Então, Sônia, primeiramente, obrigada aí pelas palavras. Bia, você toca divinamente, parabéns. Vamos combinar, a gente entrou num contraponto aí. Pedir e serás atendido. Do outro lado, com parcimônia. Do outro lado, ajuda-te que eu te ajudarei. É meio, não sei, eu acho que eu entendi que, tá, eu peço para Deus, olha, eu quero uma Cayenne. Aí ele vai olhar meu saldo bancário e ele fala, filha, acorda, talvez daqui umas 3 gerações você compra a Cayenne. Não, estou brincando. Mas, sabe, a gente pede um monte de coisa, mas eu entendo que a gente procura também chegar lá, fazer sua parte, e nem sempre a gente é atendido. Aí eu caio lá na Arlete. Mas aí veio o contraponto. Talvez não era para ser o melhor para mim. Então Deus fala, esquece, colega, não vai rolar. Eu acho que é isso, né, Sônia? Não sei. Mas obrigada, viu? Posso falar, Luz? Oi, Nelly. Beijo e um abraço bem grande para você. Você entendeu aí a coisa, sim. Nós pedimos, mas nós temos também que fazer a nossa parte, fazer esse movimento para sermos merecedores. E quando nós não recebemos, que nem você falou exatamente como a gente pediu, é porque não é aquele momento de ser daquela forma, porque às vezes o que a gente pede pode vir a atrapalhar o nosso crescimento. Pode ser algo que vai nos deixar vaidosos, nós vamos cair em alguma tentação, né? Então, ou, por exemplo, nós pedimos a melhora de um familiar, de uma pessoa que a gente ama, a gente não quer ver nenhum dos nossos amigos, dos nossos familiares partir. Pedimos muito, muito, principalmente nessa hora, é uma hora que mexe muito com as pessoas. Eu passei isso na minha família, né? Que algumas pessoas, meu pai era espírita e falaram, ué, por que que lá não fez?
por que que lá não ajudou, né? Mas tem que se ter um conhecimento, uma bagagem, um conhecimento espiritual, porque cada um de nós também temos uma jornada, temos o nosso dia de chegar, temos o nosso dia de partir, temos aquilo no qual viemos contribuir e aprender, e naquele momento não era para, no caso, o meu pai ficar, né? Então, a gente, principalmente nesse momento, é um momento que a gente critica muito e fala, né, dessas coisas que, poxa, por quê e tal. Então, é nesse momento que nós temos que ter fé, compreensão e ter esse conhecimento que, graças a Deus, a nossa doutrina nos traz, de que cada um de nós tem uma passagem, né? Não se... E outra coisa, confiança e acreditar, somos espíritos eternos. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente vai encontrar essa pessoa, não nesse plano, mas no plano espiritual. Temos que ter essa confiança, porque não só a doutrina tem nos dito isso, mas a ciência também já vem comprovando, já vem mostrando que não se acaba aqui. É difícil no momento de perda, é difícil quando a gente recebe um não, mas com certeza, mais à frente, nós vamos ver que esse não foi a melhor resposta para o nosso crescimento, para aquela pessoa, talvez, que foi embora. E eu toquei num assunto que, falando de mim, né? Quando o meu pai partiu, que as pessoas ficaram revoltadas, porque ele ia ele frequentava, ele era espírita, e ele dizia, eu vou melhorar, eu vou ficar bem. E quando o meu pai partiu, as pessoas falaram, então, por que que falaram para ele que ele ia melhorar, que ele ia ficar bom, né? Mas elas não entenderam que o bom para o meu pai era ir embora. E quando passou algum tempo que a minha mãe teve coragem de começar a mexer e procurar as coisas para dar embora e mexer nas coisas do meu pai, nós achamos vários exames dele, que o que ele tinha era muito pior. Que se ele ficasse aqui, ele ia sofrer muito. E o meu pai foi internado, teve todo o amparo, teve toda a assistência, teve os filhos, a família ali do lado, e ele foi partindo igual um passarinho. E aí nós ficamos perguntando, tudo aquilo que ele tinha, ele poderia ter sofrido muito mais. Então, será que não foi uma resposta dos espíritos, daquilo que ele aprendeu, do entendimento que deu para ele a força? Não foi um mérito do meu pai? Então, depois de um tempo de que a gente encontrou tudo isso, as pessoas, e a gente contou tudo que poderia ter sido e como poderia ter sido pior, a gente parou para refletir dentro da família. Então, quando a gente às vezes escuta um não, existe um motivo muito maior. Doutor Anselmo já me deu alguns nãos. E se eu fosse outra pessoa, acho que eu nem voltava lá na casa, porque eu ouvi um não do doutor Anselmo, olha que deve ser uma raridade. Porque o doutor Anselmo é tão bonzinho, que eu acho que quando ele fala o não, acho que é a última coisa que ele queria dizer para algum de nós, né? Para nós, quando vamos lá. Mas eu já ouvi uns nãos dele e eu vi que depois toda a razão estava com ele. Então, é um crescimento aprender também a ouvir um não e exercitar, né, nas horas difíceis, que as coisas não são como a gente quer, mas como é da vontade de Deus para um crescimento maior. Espero ter te respondido nele. Gosto muito de você. Beijo. O doutor Anselmo, como todos os amigos de sabedoria, falam as coisas e às vezes a gente não tem ouvidos de ouvir. A gente tem uma historinha que nós costumamos contar e nós presenciamos, porque enquanto a gente está ali na fila
esperando chegar a nossa vez, se vocês prestarem atenção, existem momentos em que o doutor Anselmo fala de pé de orelha, né? Ninguém escuta nada. Em outros momentos, ele fala alto para todo mundo que está ali na sala ouvir. Por quê? Porque a lição vai servir para todo mundo em algum momento. E a gente presenciou um caso de uma moça que chegou muito chorosa, muito fragilizada, pedindo para o doutor Anselmo auxiliar. Agora eu não lembro se era a mãe ou o pai, que estava muito doente e que ela pedia ajuda para ele não morrer. Daí ele fala para ela: calma, filha, vai dar tudo certo, confia, se acalma. Por acaso, na semana seguinte, estava eu lá na fila, ouvindo de novo a moça muito brava com o doutor Anselmo. Assim como se eu ouvir um não do doutor Anselmo é estranho, ela ficou muito brava com ele. Doutor Anselmo, o senhor disse que ia dar tudo certo. Meu pai, não sei se pai ou a mãe, morreu. Daí ele, com aquele jeitinho, pôs a mão no ombro dela, com aquele jeitinho manso, fez acesso, né? Então, filha, deu tudo certo. Ele já foi tratado, já está numa colônia, está seguindo o caminho dele que estava planejado. Você consegue entender isso? Aí ela começou a chorar, né? Então, realmente, essas lições do Pedi e Obtereis, nós nem precisamos viajar muito para o plano espiritual. Vocês que têm filhos, quantas vezes, Bia, presta atenção, quantas vezes a sua mãe colocou limite em você e você ficou brava com ela, mas não é isso que eu quero. Daí vocês sentaram, conversaram, a situação foi diferente, depois as duas olharam para trás assim, depois que passou, puxa, mãe, ela tinha razão. Se a gente tivesse feito daquele jeito, não ia ser bom para mim, eu não ia me sentir bem, e um monte de coisa, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Não posso. É um samba canção, né? Sentado na beira da estrada, aquela coisa toda, né? Ação e reação. E Nelly, querida, eu sempre gosto muito de ouvir você falar, mas a gente tem também que fazer um ganchinho, abrir uma janelinha para esse assunto. Acho que é um tema para a gente trabalhar um dia, que é o processo reencarnatório. Cada lição que a gente vai aprendendo, incorporando na nossa personalidade, na encarnação seguinte, a gente senta lá com os engenheiros siderais e fala: eu quero essa e essa e essa lição. Agora, o jeito que eu vou fazer aqui é o que eu vou conseguir, mas pode ter certeza, a gente não vem sozinho, não, tá? Tem os amigos da espiritualidade e tem os amigos encarnados. Vocês, por exemplo, aqui, já pararam para pensar quantas pessoas são fortalecidas depois, não só aqui agora, mas depois, quando vão assistir esses evangelhos? No nosso momento de oração, no nosso momento de vibração, quanta energia é enviada. Hoje, por exemplo, da gente lembrar que o Silvio colocou o bilhete para nós, da gente lembrar do nosso amigo, seu José, que é tarefeiro da casa, que está passando pela lição difícil dele, ele está nervoso, ele está agitado. Não nos compete julgar porque a gente não sabe nada. Nós temos é que mandar o quê? Energia para que o espírito dele se fortaleça. Nós estamos vivendo agora um momento de uma lição coletiva, que a gente já falou, não é castigo divino, é consequência da falta de elevação moral, da falta de perdão, de fraternidade, da humanidade nos últimos tempos. A lição precisava vir, porque é o projeto divino. Então, esses nossos irmãos que assinaram o compromisso de voltar para a casa do Pai,
Cada um está voltando na sua sintonia, no seu aprendizado, mas não no aprendizado das letras. Nós conhecemos muitas pessoas que são grandes leitores, leem muito, mas a gente não sabe como é o íntimo dessas pessoas. Mal a gente sabe da gente, né? Então, que em todas as nossas orações, todas as vezes que a gente tiver notícia de que alguém está numa situação difícil, não importa se é saúde, se é medo, não importa. Não vamos entrar na lamentação nem no vitimismo. Vamos nos unir a Deus, doar a nossa energia para que o espírito dessa pessoa se fortaleça, para ela conseguir viver a sua lição. Vai ser perfeito? Não. Nem eu que sou luz divina, já imaginou? Bom, gente, mais alguém? Mês de abril já está agendado, já temos as pessoas agendadas para o mês de abril. A gente é muito grata a vocês por estarmos aqui juntos e a gente pede que vocês compartilhem esses ensinamentos. A Beatriz vai finalizar para a gente com mais uma música e eu vou pedir que nesse momento em que ela estiver fazendo a música, que vocês se lembrem daquela lista de vibrações, dos nomes das pessoas que vocês têm. E, como sempre, emanando energia de confiança, de perdão, de muita amorosidade para todos os espíritos abortados. Que eles permitam o envolvimento divino para que eles possam se preparar para retornar. Então, Bia, minha querida, a gente vai se envolver com a sua música agora e todo mundo visualizando as pessoas e o nosso lar. Vamos aproveitar esse momento para higienizar o nosso lar, porque pensamentos e palavras são energia e ficam impregnadas. Então, vamos autorizar a equipe amorosa do Dr. Anselmo de fazer a limpeza fluídica dos lares de todos os trabalhadores do Luz Divina. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho
nos mantendo envolvidos nessa energia. Vamos fazer o nosso autopasse, nos imaginando com a equipe amorosa do Dr. Anselmo, uma chuva luminosa caindo sobre nós, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo suavemente entre os olhos e harmonizando o nosso frontal, delicadamente descendo até a garganta, harmonizando o nosso laríngeo, e com muito carinho no cardíaco, colocando a cor verde e a cor rosa, descendo até a parte gástrica, o esplênico, o solar, o básico, soltando as mãos, espreguiçando, agradecendo tudo que a gente recebeu hoje, a energia da Sônia, a energia da Bia e todo o trabalho que a equipe espiritual fez e vai continuar fazendo em nossas vidas. Que sejamos os trabalhadores de Jesus nos pequenos momentos. Se estivermos em desequilíbrio, vamos lembrar do Evangelho, vamos lembrar de uma música, vamos cuidar das flores, vamos ligar para um amigo, vamos entrar no nosso grupo e falar: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E juntos a gente é mais forte. Gratidão, amigos, muito carinho, muita ternura e vai dar tudo certo. Obrigadão, meninas. Hoje foram as meninas, pela energia que vocês deram para a gente. Obrigadão, amigos, por vocês existirem. Até a semana que vem.